Bom, boa tarde. Então, damos início à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do estudante William Ricardo Binsfeld. O tema dele, né, o título da pesquisa dele é Um Passo Fora do Armário, o trabalho em Florianópolis sob a perspectiva de gênero e orientação sexual. Eu agradeço muitíssimo aos professores Jacques Mick e Luiz Gustavo pela aceitação, né, pelo aceite do convite para fazermos essa banca e daremos início, então, a essa sessão com uma breve apresentação do William, seguida das arguições, que depois veremos a ordem, e depois as respostas do William aos eventuais comentários, questionamentos e etc. Então, você tem a palavra agora, William, mais ou menos 15 minutos para apresentar, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos aqui. Muito boa tarde. Eu fico muito feliz mesmo que vocês estejam aqui hoje para prestigiar esse momento que é tão caro para mim. Assim, eu fico muito honrado com a presença de todos aqui, dos representantes, dos meus amigos, dos meus familiares. Muito obrigado mesmo. Preparei uma breve apresentação, como a professora Thais introduziu. Eu vou rapidamente falar sobre o meu objeto de pesquisa, né, sobre o trabalho como objeto de pesquisa. Em seguida, eu passo para os objetivos, a metodologia, principais resultados e as minhas conclusões no final do trabalho. A ideia de pesquisar o trabalho ele surge a partir das minhas experiências como uma pessoa LGBT que ingressou no mercado de trabalho cedo, né, e passou por determinados constrangimentos, discriminações e alguns preconceitos também, relacionados à minha orientação sexual. Então, eu busquei compreender um pouco mais sobre essa relação entre o trabalho, a precarização, o gênero e a orientação sexual. Para isso, é importante a gente falar sobre alguns conceitos que são importantes para entender também a dinâmica do trabalho da minha pesquisa, né? O primeiro conceito é o conceito de trabalho. Eu compreendo o trabalho a partir da perspectiva do feminismo materialista francês, em especial da Danielle Kergoat. Essa perspectiva, ela entende o trabalho como uma relação social sexuada e que opera sobre dois princípios organizadores principais, a hierarquia e a separação. E qual que é o resultado desse tipo de operação? É que existem trabalhos considerados masculinos, ligados à força, à virilidade, à inteligência, com maior prestígio, maior reconhecimento social e, geralmente, melhor remunerados. E existem trabalhos que são considerados femininos. Estes trabalhos são relacionados ao cuidado, à criação dos filhos, ao sexo, à reprodução sexual, à reprodução da família. Esse trabalho também tem menos prestígio e reconhecimento social e são menos remunerados ou até mesmo nem sequer são remunerados. Outro conceito que é muito importante é o conceito de heteronormatividade. Então, se o trabalho ele é central para a construção do que é a normativa e socialmente aceito do que é ser homem e do que é ser mulher numa sociedade, tal construção ela só é viabilizada por causa de instituições sociais, como a família, o Estado, a escola e a heteronormatividade. A heteronormatividade ela é essa crença na superioridade sexual de pessoas heterossexuais. E a negação, a exclusão de outras identidades e outras sexualidades que não sejam heterossexuais. Um outro conceito também central para o meu trabalho é o conceito de precariedade ocupacional, precariedade laboral, precariedade do trabalho. São conceitos análogos. O conceito de precariedade laboral ele se refere a determinadas formas de inserção ocupacional, de inserção no trabalho, que ficam aquém, ficam longe de direitos que foram socialmente conquistados. O resultado da precariedade laboral é a instabilidade, a falta de segurança, a insegurança no que tange tanto a proteção social quanto a vulnerabilidade econômica e social. Outra consequência da precariedade é a intensificação do trabalho. Isso é expresso em jornadas de trabalhos exaustivas, modalidades de contratação flexível, cobranças de metas, de produtividade, isolamento social e a recorrência maior de práticas de assédio moral psicológico. E um último conceito também que é bem importante é o conceito de homonegatividade. Esse conceito ele foi criado em distinção à discriminação direta, aquela discriminação relacionada à orientação sexual que é sentida pelo próprio sujeito. A homonegatividade é a percepção de atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho relacionadas à orientação sexual e que são direcionadas a outras pessoas. É quando você percebe comentários dentro do seu trabalho relacionados a outras pessoas homossexuais. Por que isso acontece?
A sexualidade, ela não é uma característica fenotípica visível. A gente não consegue observar isso através da cor dos olhos, da pele, dos cabelos, como a gente vê outras características fenotípicas, por exemplo. Você pode até intuir a sexualidade de uma pessoa, ela é uma construção. Você pode intuir a partir dos gestos, da fala, das expressões da pessoa. Mas você só vai ter certeza da sexualidade de uma pessoa se ela se assumir, se ela se revelar, se ela expor a sexualidade para você. É isso que a gente chama, popularmente, né, de sair do armário. É nesse sentido que eu proponho uma abordagem de pesquisa que ela seja feita um passo de cada vez para fora do armário, compreendendo o trabalho como uma relação social sexuada, mas incluindo a orientação sexual como foco nessa análise também. Com isso, nós chegamos aos objetivos da minha pesquisa. O objetivo principal da pesquisa é identificar as características e especificidades do trabalho de pessoas gays e lésbicas aqui de Florianópolis, né? E os objetivos específicos são descrever o perfil socioeconômico desses participantes, analisar a autoidentificação dessas pessoas quanto identidade masculina e feminina, ver também a exposição social dessas pessoas, quanto que elas expõem a sua orientação sexual, conhecer suas trajetórias ocupacionais, identificar os tipos de vínculo ocupacional dessas pessoas, os vínculos atuais, avaliar os indícios de precariedade nas condições de trabalho, identificar também recorrência de opressões no ambiente laboral ligadas à orientação sexual, como a discriminação, como o assédio e como a homonegatividade. E, por último, avaliar a autopercepção desses participantes, gays e lésbicas, quanto às condições de trabalho em Florianópolis nos últimos 5 anos. Para isso, eu fiz uso de uma metodologia de abordagem qualitativa para análise dos dados, e a pesquisa ela pode ser caracterizada como uma pesquisa descritiva. As principais ferramentas que eu trabalhei foram questionário online pelo Google Forms e as redes sociais, né? O contexto da pesquisa se deu um contexto de pandemia. Para isso, eu criei uma página no Facebook e disponibilizei também o link do questionário no meu Instagram. E também produzi alguns materiais de divulgação direto nas minhas redes sociais e na página do Facebook. Para chegar até o público-alvo, eu mobilizei toda uma rede de apoio com as principais ONGs aqui de Florianópolis, outras instituições, núcleos, algumas pessoas também que são engajadas na temática do gênero e da orientação sexual, personalidades, militantes, vários que estão aqui hoje representando essas instituições. Muito obrigado, eu listei algumas aqui também que foram essenciais para isso. E como é que eu elaborei esse questionário de pesquisa? Eu usei como referência alguns questionários que já existiam. O Survey Eu LGBT, que é realizado lá na União Europeia, foi realizado em 2012, além das perguntas também do apêndice metodológico da tese de doutorado da minha orientadora, o gênero do trabalho operário, e também a pesquisa realizada pela instituição Vote LGBT sobre os impactos da pandemia na população LGBT agora em 2021. Para reduzir o tempo de resposta e tornar esse questionário aplicável, né, na realidade, porque foram 138 questões. Então, eu dividi essas 138 questões em 16 sessões diferentes lá no Google Forms. Sendo que a passagem de uma sessão para outra, ela era condicionada à resposta à última pergunta da sessão. Assim, os participantes, eles responderam aquelas questões que se aplicavam à realidade deles, não precisando responder todas as 138 questões. O questionário, então, ficou disponível entre os dias 20 de julho e 23 de agosto de 2021 e contou com a participação de 93 pessoas, sendo 35 gays e 25 lésbicas. Os resultados, né, que geraram dessas informações foram agrupadas em tabelas, em gráficos, que eu mesmo criei, e depois eu vou apresentar alguns principais aqui para a gente avaliar em conjunto, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. A gente vai avaliar primeiro as características socioeconômicas desses participantes, tá? Os participantes são majoritariamente pessoas cisgênero, com a idade entre 31 anos, né, essa idade média, são autodeclaradas brancas e vivem havendo maior distribuição étnica, né, a maior distribuição étnica entre as participantes lésbicas, como esse primeiro gráfico aqui indica. Em vermelho são as participantes lésbicas e em azul são os participantes gays. O nível de escolaridade também ele é considerado alto. A maioria das pessoas elas já tem a graduação completa ou pós-graduação, mas há diferença entre os dois grupos. A porcentagem de participantes gays com pós-graduação ela é maior que a das participantes lésbicas. Por outro lado, a porcentagem de participantes lésbicas com superior incompleto, ela é maior que a dos participantes gays, conforme o gráfico 14.
Quanto à renda, também há diferenças. As mulheres lésbicas... quanto à renda, também há diferenças. Deixa eu botar aqui. Esse é o gráfico de renda. As mulheres lésbicas, elas têm uma renda mais concentrada, entre 3 e 5 salários mínimos, né? Enquanto entre os homens gays, essa renda varia entre 3 e 5 e 5 e 10 salários mínimos, né? A estabilidade financeira também, ela é maior entre os participantes gays, né? Quando a gente avalia a questão de estabilidade financeira, eu estou avaliando aqui quanto tempo que esses participantes conseguiriam se manter financeiramente se perdessem a sua principal fonte de renda. Enquanto 29% dos homens gays conseguiriam manter as suas rendas por até 6 meses ou mais, apenas 20% das mulheres lésbicas conseguiriam isso, 25% já das participantes lésbicas não conseguiriam se manter por no máximo um mês, se perdessem a sua fonte de renda, e 5% já não estão conseguindo se manter. Outro indício também de vulnerabilidade social que a gente pode observar é quanto ao trabalho em home office em decorrência da pandemia do Covid-19. Apenas 26,7% das participantes lésbicas tiveram a mudança para o trabalho em home office em decorrência da pandemia, enquanto 48% dos trabalhadores gays conseguiram fazer essa alteração. Ou seja, as trabalhadoras lésbicas, elas tiveram que manter a sua ocupação presencial, mesmo durante a pandemia, ficando também mais expostas aos vírus. Quanto à abertura da exposição da sexualidade, agora a gente já avançou para outro tópico. Eu trouxe 2 gráficos para a gente avaliar aqui em conjunto. O primeiro gráfico, que é o 21, são dos participantes gays, e o gráfico 22 são das participantes lésbicas, né? Aqui eu avalio a abertura da orientação sexual, quanto essas pessoas expõem a sua orientação sexual para outros grupos sociais, como a família, os amigos, o trabalho, né? E tem como base a pergunta: a quantas pessoas você é aberto ou aberta sobre a sua sexualidade? A maioria dos participantes, eles são abertos quanto à sua sexualidade, principalmente para amigos e colegas de trabalho, mas também há diferenças entre o grupo de gays e lésbicas, né? Os participantes gays, eles são menos abertos sobre a sexualidade para os membros da família, em comparação às participantes lésbicas, e também são menos abertos para compradores e clientes de trabalho. Outro gráfico também que a gente pode avaliar aqui é a homonegatividade no trabalho. Então, a gente consegue avaliar no gráfico 39 os participantes gays e no gráfico 40 as participantes lésbicas. Apesar de ambos os grupos, gays e lésbicas, serem abertos quanto à sua sexualidade e terem a sua sexualidade acolhida no seu trabalho, né? Esse é a primeira linha do gráfico, e a antepenúltima, aqui não, um pouquinho antes da antepenúltima linha do gráfico. São as perguntas relacionadas ao acolhimento e abertura no ambiente de trabalho. A homonegatividade, ainda assim, ela é mais percebida nos espaços de trabalho das trabalhadoras lésbicas. A maior recorrência entre essas trabalhadoras de observar, de experienciar, de receber condutas ou comportamentos negativos a si ou a outros colegas relacionados à sua orientação sexual. As respostas que ela deram relacionadas a isso é essa parte aqui do gráfico. Não sei se vocês conseguem identificar aqui. A gente consegue ver que há uma diferença entre as participantes lésbicas em comparação aos participantes gays. A discriminação e o assédio também há diferença entre os dois grupos. Quando a gente avalia aqui a discriminação e o assédio, para os homens gays, a discriminação ocorre mais frequentemente no trabalho, ou trabalhando, né? E no deslocamento até o trabalho, em confraternizações de trabalho, né? Conforme indicado no gráfico 43. Já para as mulheres lésbicas, a maior frequência inclui também processos seletivos, reuniões e confraternizações de trabalho. Para os homens gays, houve mais recorrência de assédio no ambiente de trabalho. Deixa eu passar aqui para a tabela, para a gente poder avaliar isso. Houve mais ocorrência de assédio no ambiente de trabalho, com 7 participantes indicando isso, no deslocamento até o trabalho. Já para participantes lésbicas, isso variou um pouco mais, incluiu também procurar emprego, incluiu também no deslocamento até o emprego e em confraternizações de trabalho. Por fim, as minhas conclusões, quando a gente consegue avaliar os dois grupos em comparativo, o grupo de gays e o grupo das participantes lésbicas, a gente encontra diferenças significativas, tanto nas características socioeconômicas desses dois grupos, né, na escolaridade, na renda, na moradia, mas também quando a gente avalia a precariedade ocupacional, a precariedade do trabalho. Ela é mais visível no grupo de participantes lésbicas, sendo o grupo com maior variação entre as modalidades de contrato de trabalho flexíveis, o contrato de prestação de serviço via MEI, o contrato via freelancer, além das jornadas de trabalhos mais variáveis,
necessidade de cumprimento de horas extras no final de semana também, que são características da intensificação do trabalho, né? A vulnerabilidade social e a homonegatividade, ela também são mais presente, né, mais recorrente nas participantes, nas mulheres lésbicas. Porém, os trabalhadores gays, eles também sofrem os efeitos da precariedade do trabalho, com o aumento da intensificação do trabalho através da cobrança de metas, né, eles identificam a cobrança maior de metas, e também com a realização de trabalhos prescritos, os trabalhos com algum padrão pré-determinado, aquele trabalho repetitivo. O assédio e a discriminação relacionado à orientação sexual, ela é recorrente, tanto no grupo de homens gays quanto no grupo de trabalhadoras lésbicas, mas com maior proporcionalidade entre as lésbicas. Houve uma diferença nos espaços de ocorrência também de discriminação, né, entre os gays, a maior incidência no trabalho, no deslocamento até o trabalho, já no caso das mulheres lésbicas, inclui também processos seletivos e reuniões. As formas mais comuns de assédio a essas pessoas, entre os participantes, são ridicularização, xingamentos e insultos. Eu acho essencial a gente promover o debate, né, debate amplo sobre essas especificidades das relações sociais de sexo e de sexualidade. Isso é fundamental para a inserção de grupos sociais que são historicamente vulnerabilizados, como as pessoas LGBTs, como as mulheres, como os negros, como os idosos. Eu ressalto também que há necessidade de mais pesquisas que envolvam o trabalho em sua multiplicidade de intersecções, considerando outras intersecções, e também pesquisas que avaliem a questão da homonegatividade percebida, para que a gente consiga identificar quais áreas, quais profissões são mais acolhedoras a gays e lésbicas e quais o estigma da homossexualidade ele é mais forte. Por final, né, pessoal, eu não poderia deixar de prestar a minha homenagem final à pessoa que mais incentivou, a pessoa que mais dedicou a sua vida também à minha educação, que foi a minha mãe, que faleceu esse ano. Eu quero aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço bem emotivo, com bastante conquista que eu tive agora esse ano, para deixar minha homenagem para minha mãe, que foi uma mulher preta do interior do Brasil. Ela morreu vítima do Covid porque ela precisou trabalhar, ela vivia do seu trabalho. Tanto que a sua formação educacional ela só foi possível depois dos 50 anos. Ela batalhou para isso depois da maioridade. A minha mãe ela foi uma trabalhadora. E o trabalho feminino, como eu falei, como eu expliquei no começo, o trabalho com o cuidado, o trabalho com a família, com os afazeres domésticos, ele geralmente não recebe o devido prestígio, o devido reconhecimento, e nem é remunerado devidamente por causa disso. Mas ainda assim, ele é trabalho, e ele é importante. Então eu quero registrar aqui o meu comprometimento no meu trabalho, na minha vida intelectual, com a memória da minha mãe, mas também com a memória de todas as mães que deixaram seus filhos órfãos em decorrência da Covid-19, em decorrência da inabilidade de um governo em lidar com a pandemia, mas também em decorrência da incapacidade de uma sociedade inteira em cuidar das suas mães. Muito obrigado pela presença de todos aqui, pela atenção. Muito obrigada, William. Estou com